Está relacionada à classe 101 da Igreja com Propósito. Vai ser uma série de ministrações, tanto no mês de fevereiro como também no mês de março. E hoje a gente começa com uma que todos aqui devem ter visto nos grupos da igreja, falando a respeito de pertencimento, de ser da família. Eu estava aqui me lembrando, essa semana eu ouvi um vídeo de uma, eu desconfio que ela seja terapeuta, mas é cristã. Ela estava indo para uma ministração numa outra cidade e ela não conseguiu condução, pegou um ônibus para ir para esse local. Como ela tinha prometido para a pessoa que ela ia ministrar naquele evento, e ela dentro do ônibus percebeu uma criança que aparentemente para ela tinha cerca de 10 anos, correndo para lá e para cá, no ônibus, ia para frente, ia para trás. Sabe aquela criança assim, com bastante energia, né, com toda a vitalidade, que quando você vê paradinha, fala que está doente, né? Se está com aquela agitação toda, fala que está saudável. E aquela criança correndo para lá e para cá, e falava com um, falava com o outro, cumprimentava um, cumprimentava o outro, e ela já ficou pensando com ela, falou assim, eu não vou nem cruzar o meu olhar com essa criança, que se eu cruzar ele vai querer vir aqui falar alguma coisa, e ela não estava muito animada para conversar. E a criança foi para lá e para cá, chegou no momento lá que o ônibus parou, e duas senhoras já de idade, falou assim, ô filho, você tem como descer lá e pegar para a gente 2 garrafas de água? A gente dá o troco para você. Aí o menino todo animado pegou aquelas garrafas de água lá, trouxe para a senhorinha, entregou o troco para ele ficou todo feliz. Só que quando ele estava voltando para um lapso dela, ela acabou batendo o olho no menino. Quando cruzou o olhar e ele viu que ela estava olhando para ele, ele chegou perto dela e falou assim, tia, eu posso te pedir um favor? Aí ela ficou pensando assim, falou, tudo bem, pode, o que você quer? Eu posso sentar no seu colo? Aí ela ficou meio assim, falou assim, tudo bem. Pegou, colocou o menino no colo, aí falou assim, se eu pedir só mais um favor, você pode me fazer mais esse favor só? Você pode me abraçar? Assim, abraçar? Quando ela abraçou o menino, ele deu aquele suspiro. Foi assim, nossa, como é bom o abraço de mãe, né, tia? Aí ela na hora já ficou meio emocionada, né, com aquela situação. Aí o menino falou, tia, sabe o que é? Eu estou aqui nesse ônibus, aquela senhora que está lá no fundo, ela não é minha mãe. E eu queria muito te agradecer, porque até hoje eu tenho 10 anos, não parece, né, tia? Ele era bem magrinho, meio raquíticozinho assim. Ele falou assim, não parece. Ele falou, de fato não parece. Pois é, eu moro num abrigo, porque os meus pais, quando eu nasci, eles eram drogados e eles me entregaram para esse abrigo. Eu estou saindo de uma cidade, indo para uma outra cidade, sendo transferido para um abrigo. E aquela senhora que está lá atrás é a pessoa que está me levando, não é minha mãe. Então eu não tenho mãe. Eu quero te agradecer muito por essa noite, porque eu nunca tive um abraço tão gostoso, eu nunca fui tão bem acolhido como eu fui aqui agora. Então a mulher ficou quebrada, né? Como qualquer um de nós, vamos também ouvindo uma história dessa e observando uma cena dessa, ficaremos. Por que eu estou usando nessa introdução esse evento? Justamente, amados, porque às vezes nós estamos num ambiente que tem multidões e muitas pessoas, e às vezes nos sentimos sós, nos sentimos sem acolhimento, abandonado. Quantas pessoas que às vezes congregam já há muito tempo, participa, entre aspas, da comunidade, mas ele se sente como se fosse um visitante, como se ele não fizesse parte daquela família, como ele de fato tem esse sentimento dentro dele. A minha esposa leu um texto na introdução do culto, eu quero ler ele novamente, que está lá em Efésios, no capítulo 2, versículo 19. Ana Júlia pode colocar para a gente, eu vou ler ali na projeção para não ter divergência da versão. O texto diz lá, portanto, vocês já não são estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Nesse texto que nós lemos ali, nós observamos que, se você for olhar alguns versículos anteriores, vai falar do significado da cruz de Jesus Cristo. Que a cruz, ela faz nós nos aproximarmos de Jesus. No texto, quando nós lemos o capítulo todo, você vai perceber que ali está falando também dos judeus.
a respeito da palavra de Deus de salvação que veio para os judeus. E de que nós, como estrangeiros, né, como pessoas que, de fato, a mensagem inicialmente não veio para nós, considerado como estrangeiro ou peregrinos, essa palavra, através de Jesus Cristo, ela vai nos aproximar de Deus. Só que tem pessoas que ela não consegue, talvez, compreender a profundidade do que é ser filho, do que é, de fato, viver essa realidade de alguém que tem ali para usufruir de tudo aquilo que Deus nos prometeu. Muitas vezes as pessoas estão aí servindo a Deus, tristes, amarguradas. Inclusive, algumas pessoas elas se acostumam com a dor, se acostumam com a solidão. Quantos que a gente vai conversar e se você para um tempinho para ouvir essa pessoa, você vai ver tantas dificuldades, tantas lutas, tantos problemas, e a pessoa vai levando a vida daquele jeito. Vai levando, não sei, às vezes, de onde procura encontrar energia e condições para continuar vivendo. Porque, infelizmente, amados, a nossa mente, o nosso cérebro, ele se acostuma com todas as coisas. Acostuma com a coisa ruim e com a coisa boa. As boas práticas, a gente adquire isso através da repetição, como também os maus costumes. E a dor também. As pessoas também se acostumam com a dor. Elas se acostumam com o isolamento. Elas se acostumam com aquela vida, às vezes, de ficar ali em casa e fica satisfeita achando que o mundo é só aquilo. Eu sei que nós vivemos atualmente num contexto de muita luta, muita dificuldade. Isso também não é só peculiar da nossa geração, da nossa época. Outras gerações do passado tiveram as suas demandas, as suas dificuldades e as suas lutas. Hoje nós vivemos num contexto diferente, talvez dessa outra época, mas as lutas não são tão diferentes. Você imagina viver numa época que não tinha energia elétrica, você imagina viver numa época que você não tinha água encanada, viver numa época que você não tinha ali o básico para a sua sobrevivência, de questão de higiene. Hoje, graças a Deus, nós temos tantos recursos e tantas coisas. Mas em outras épocas as pessoas viviam também essas dificuldades e essas grandes lutas, mas hoje também nós vivemos essa. De que muitas vezes, amados, nós queremos escolher a nossa casa, o nosso lar, e eu não estou querendo dizer e fazer uma apologia aqui, dizendo que a casa nossa não é um lugar bom. Claro, a nossa casa e o nosso lar é um lugar seguro. Queremos sempre voltar para a nossa casa e para o nosso lar. Ruim é aquele que não quer voltar para casa. É aquele que fala, meu Deus, lá em casa só tem confusão, só tem briga, só tem coisa ruim. E, infelizmente, nós observamos que algumas pessoas também vivem essa situação, que às vezes prefere e tem mais paz fora de casa do que em casa. Mas a grande maioria de nós, amados, nós queremos voltar para casa. Eu amo viver em casa, ficar em casa. Não posso ficar muito tempo em casa, porque tem o trabalho, tem os nossos envolvimentos com a própria sociedade. Nós precisamos nos conectar com as pessoas. Nós precisamos ter essa ligação com as pessoas, porque é através dessas conexões, dessas ligações, que Deus vai burilar, que Deus vai trabalhar no meu interior, que vai trabalhar na maneira como eu convivo. Porque se eu ficar isolado ali, só no meu ciclo ali pequeno, eu não vou ter oportunidade de crescer. E crescer em todos os sentidos, doando e recebendo doações. A presença das pessoas, mesmo uma presença indesejada, amados, se eu conseguir observar aquela presença, a pessoa que vem ali com uma determinada situação, com uma fala às vezes ríspida, Deus também está me dando a oportunidade de mostrar amor, de mostrar, ser compassivo, de ser prudente na fala. Eu não vou conseguir melhorar a minha vida, de mudar de fato quem eu sou, se eu não for pressionado, às vezes até mesmo dentro da própria igreja. Quantas coisas aqui, se for perguntar para um ou para outro, vai ter coisa que não agrada, vai ter coisa que cria um desconforto, como também dentro da nossa casa, dentro do nosso trabalho, em todos os lugares que nós vivemos. Vai ter coisas que eu gosto demais e tem outras coisas que eu não gosto. Bem-vindo à vida. Bem-vindo ao planeta Terra, bem-vindo no contexto que Deus nos chamou para nos melhorar a cada dia. Porque para a eternidade, amados, nós não vamos subir de qualquer jeito. Deus permite todas as provações, todas as lutas e as dificuldades aqui, justamente para nos ensinar. Essa é a pedagogia de Deus. Foi dessa maneira que Deus escolheu nos ensinar. Porque se as coisas forem só fáceis para nós, naturalmente eu vou abandonar a igreja, eu vou abandonar Jesus e vou ficar em casa, vou ficar cuidando das minhas coisas. Mas uma das coisas que nos faz procurar Deus e recorrer a Ele
e trazer para o nosso coração a esperança é justamente as dificuldades e as lutas. Então, nesse texto que nós lemos inicialmente, pertencer à família de Deus não é uma informação que aprendemos, é uma responsabilidade que assumimos. Não basta só teoria, não basta só eu conhecer e saber. Marcos, você faz parte da família INSJC, você faz parte da comunidade de Jesus Cristo, você faz parte da comunidade cristã. Mas não basta só eu conhecer e saber na teoria, porque há uma distância muito grande da teoria e da prática. Eu viver isso de fato como filho, como alguém que está inserido nessa família, requer de nós responsabilidade. E hoje, muitas vezes, as pessoas não querem compromisso, não querem responsabilidades, porque isso custa alguma coisa. Custa a minha vontade, em primeiro lugar. Porque muitas vezes as coisas vão ser contrárias ao meu querer e à minha vontade. E vai requerer de mim aquilo que a palavra de Deus diz. Pegue a sua cruz, esqueça os seus interesses e siga-me. Se eu quero servir a Jesus, pensando na minha vontade e naquilo que me agrada, fique em casa, porque aqui não é o seu lugar. Mas se eu quero servir a Deus para crescer, para amadurecer, para aprender a amar, porque amar também nós desenvolvemos. É como entrar na academia. Paulo escreve uma das suas cartas e fala que nós devemos exercitar a caridade. E a caridade é o amor. Então o amor é um exercício, é uma escolha, amados. Mesmo muitas vezes me contrariando, mesmo muitas vezes eu estando aqui, falando, meu Deus, mas por que isso não muda? Faça a diferença a partir da sua vida. Que eu faça a diferença a partir da minha vida. Deus chamou você para servir também de uma maneira individual aqui dentro. Nós estamos num contexto de corpo, mas Deus, Ele vai olhar não é somente para o corpo adorando a Ele. Ele vai olhar para parte desse corpo. Ele vai olhar para os membros que estão adorando. Então procure diante de Deus viver de fato dentro dessa família com essa identidade, com responsabilidade. Dentro dessa classe do 101, eu queria usar aqui uma ilustração também, usando como base Neemias, que é uma pessoa bem conhecida e que acho que a maioria aqui já ouviu falar dos textos que diz respeito àquilo que aconteceu com Neemias. Neemias estava vivendo ali no reinado de Artaxerxes. É até estranho falar esse nome, né, pastor Vítor? Parece que dá uma travadinha na língua assim, Artaxerxes. É igual falar cônjuge. Tem umas palavras que é um pouco estranho falar, né? Mas estava ali Neemias junto com esse rei. E alguém de Jerusalém, ele estava distante, estava lá na região da Pérsia, ali na região da Babilônia, muito longe de Jerusalém. Porque eles tinham sido levados cativos desde a época de Nabucodonosor. Né? Levou ali Judá, antes disso o reinado da Assíria tinha levado também Israel. Mas ali, nesse momento, quem estava ali era Neemias. Neemias, ele era o copeiro do rei. Era um homem de confiança. Era alguém que tinha um elevado cargo, porque era a pessoa que, antes do rei beber o seu vinho, as suas bebidas, Neemias tinha que provar. Se ele tomasse e continuasse de pé, tranquilo, o rei pode tomar, não tem veneno. Mas se ele tomasse e desse alguma zica, né, Sônia? Aí pronto, troca o copeiro, vamos pegar outro vinho, que esse aí não está bom para o consumo. Então Neemias era o homem que testava, né, a bebida do rei. Então era alguém de confiança. E aqui, usando a ilustração da vida de Neemias, nós vamos observar que ele era um homem comum dentro do aspecto assim, dali dos judeus. Ele não era um sacerdote, não era um líder, não era alguém que de fato tinha um cargo assim grande dentro do judaísmo, ali do meio dos hebreus. Só que alguém vem lá de Jerusalém trazer notícias para ele. E as notícias não eram boas. Quem gosta de ouvir notícias boas aqui? Todos nós gostamos, né, amados? Notícia ruim, ninguém gosta. Então eu vou dizer para você uma notícia boa, que você esse ano vai ser muito abençoado. Muito abençoado. Deus vai te dar aquilo que até hoje você não alcançou. E tudo isso Ele só pede uma coisinha. Nós crermos e agirmos.
básico, né? Crer e agir. Se você tem um sonho, essa é a boa notícia para você e para todos nós. Faça o que for preciso, faça o que for necessário, que aquilo que cabe a nós fazermos, devemos fazer. Aquilo que cabe a Deus, Ele vai fazer. Então vem para Neemias uma péssima notícia. As pessoas trazem ali e falam assim, olha Neemias, Jerusalém está assolado, derribaram todos os muros, tudo aquilo que protegia a nossa cidade veio à ruína. E o que acontecia? Aquelas outras nações que viviam ao redor de Jerusalém, eles começavam a zombar de Jerusalém, a zombar do povo que vivia ali. Quando Neemias ouviu essa notícia, a palavra de Deus vai nos falar ali em Neemias, logo no capítulo 1, no versículo 3 e 4, que houve em Neemias uma profunda dor. E aqui nós vamos observando, amados, já a diferença de quem faz parte da família, de quem está inserido dentro desse contexto de corpo, ou de quem é visitante, de quem é um mero espectador. Como eu disse, Neemias, ele não tinha nenhum cargo assim que chamasse atenção lá dentro do povo judeu. Mas quando vem essa notícia de ruína, há um profundo pesar no coração de Neemias. A Bíblia diz que Neemias ficou com o semblante caído, tanto é que chama a atenção até do rei. Diz que ele chorou e diz também que ele jejuou. O que Neemias tinha a ver com aquele povo, amados? Ele estava distante a milhares de quilômetros de lá. Ele estava ali tranquilo junto do palácio, né? Tinha do melhor ali para ele, mas quando vem alguém falar que a família dele não está bem, olha o que acontece com Neemias. Causa nele uma profunda tristeza. E é uma característica daqueles que de fato faz parte da família de Deus, amados. Quando eu ouço que alguém não está bem, quando eu ouço que a igreja não está indo bem, quando a comunidade não está indo bem, quando algumas coisas não estão indo bem, causa em nós não murmuração, não apontar o dedo, não me justificar, mas causa em nós um profundo temor e quebrantamento. Isso sim é filho e fazer parte do corpo. Me leva a consagrar, me leva a dizer, olha, eu estou aqui, o que eu posso fazer para poder de novo levantar esse muro, a colocar uma pedrinha, colocar um cimento, a argamassa, o que eu posso fazer para contribuir para o crescimento, o que eu posso fazer para trazer solução para esse problema, e não ser alguém amargo, alguém que talvez vai pelos bastidores falar mal, ou qualquer coisa parecida, e nós somos tendenciosos, amados, infelizmente. Mas que tal nós como filhos, como fazendo parte desse corpo, quando tem alguma coisa para resolver, como algo que precisa trazer solução, eu chamar alguém e falar, meu querido, vamos orar por essa situação. Olha o que a palavra de Deus nos diz sobre isso. Vamos clamar a Deus, vamos pedir para Deus sabedoria, vamos pedir para Deus unção, vamos pedir para Deus amor, porque o amor ele quebra todo o jugo, amados. Quando eu chego em alguém para trazer um conselho, uma admoestação, a trazer algo que precisa de revelação ao coração daquela pessoa, o amor ele quebra todo o coração endurecido, quebra toda a mente cauterizada. Então que nós possamos viver de fato esse amor. E nós aprendemos isso então com Neemias. E Neemias no capítulo 2:17, a atitude dele em relação a tudo isso. Ele fala, venham, vamos reconstruir. Pode colocar Neemias 2:17, por gentileza. Então eu lhes disse, vejam a situação terrível em que estamos. Jerusalém está em ruínas e as suas portas foram destruídas pelo fogo. Venham, vamos reconstruir os muros de Jerusalém para que não fiquemos mais nessa situação humilhante. Há um convite para reconstruir, há um convite para trabalhar, há um convite para arregaçar as mangas. Há um convite para servir, há um convite para entregar a nossa vida em favor do reino, em favor da casa de Deus, em favor de famílias, em favor de pessoas. Porque Deus nos chamou para sermos cuidados, mas também para cuidarmos de pessoas, para cuidarmos de outros que também precisam. Se alguém cuida de mim, naturalmente eu tenho condições também de cuidar de outra pessoa. Então Neemias faz esse convite para o povo, para reconstruir. Eu quero aqui observar com os irmãos 3 pontos importantes que têm relação com essa família, com estar no corpo. O primeiro deles é pertencer.
Nós somos membros da família e não espectadores. O sentido de pertencer a um lugar, pertencimento, de você sentir isso de fato de uma maneira profunda, mas não vai somente pelo sentimento. Porque se de fato eu sei que eu pertenço daquele lugar, as minhas atitudes, a minha forma de agir, a minha forma de comungar com as pessoas, vai revelar se eu realmente pertenço ou não pertenço à família. Lá em Efésios, onde nós lemos 2,19, né? Vocês não são estrangeiros, nem forasteiros, mas membros da família de Deus. Então, pertencer é algo que, além dessa, mais duas eu vou citar aqui, já adiantando, é pertencer, identidade, e o último é sobre comprometimento ou compromisso. Essas três coisas são fundamentais para a nossa vida, para nortear cada um de nós, para nos dar direção, para continuarmos caminhando e vivendo de fato isso como família. A igreja, ela não é um evento, é uma família. Estrangeiros, como diz o texto, falando, nós não somos estrangeiros. Estrangeiros, eles vêm para observar. O outro aspecto que usa no texto, como visitantes, os visitantes, eles vêm para avaliar. Quando você sai de um determinado país e vai para um outro lugar, lá naquele lugar você é considerado estrangeiro. A primeira coisa que talvez nós vamos fazer num lugar que nós não conhecemos é começar a observar o ambiente, começar a fazer a investigação do território. E como visitante também fazer uma avaliação. E o texto que nós lemos de Efésios fala que nós não somos mais nem estrangeiros, já não somos mais peregrinos ou nem visitantes, mas nós somos filhos. E filhos, eles entram na família para contribuir, para ajudar a cuidar do corpo, porque ele entende que ele não está fora do corpo, mas ele está no corpo. E um corpo, quando um membro sente, uma dor, um membro está machucado, naturalmente o nosso corpo vai sentir. Se o meu pé estiver ruim, o outro pé vai sentir também, a mão vai sentir. E Jesus nos chamou para vivermos dessa maneira, sentindo a dor do outro. Neemias não disse, não é comigo. Ele disse, vamos reconstruir. Neemias capítulo 4, versículo 6. O povo trabalhou com o coração. Porque é diferente também, amados, quando eu tenho as informações, quando eu sei das necessidades, quando eu sei daquilo que precisa e fica aqui apenas no intelecto, fica apenas aqui na minha mente, e eu olho para tudo aquilo, mas eu não tenho a atitude de oferecer mesmo. Eu não estou dizendo aqui que, se a gente for esperar, amados, estar bem para servir, esquece. Eu não estou profetizando aqui, declarando que você nunca vai estar bem. Mas enquanto nós estamos vivendo aqui, amados, sempre vai ter uma demandazinha. Sempre vai ter alguma coisa para resolver. Ou é tempo, é família, é trabalho, é filhos, é finanças, é dificuldade do relacionamento. Lá em Eclesiastes fala assim, olha, se o semeador, aquele que planta, esperasse o bom momento do tempo e da chuva e etc, para semear, nunca ele vai semear. Porque não vai chegar esse tempo, queridos. A palavra de Deus é muito clara aqui na terra, enquanto nós estamos aqui, a Bíblia diz que nós vamos padecer perseguições, lutas e dificuldades. Então não vai vir esse tempo perfeito para servirmos. Nós temos que servir a Deus mesmo no tempo de dificuldade e de luta, porque isso prova de fato que eu sou filho e que eu estou agindo com o meu coração. O segundo ponto que é importante nós lembrarmos, o primeiro, que nós pertencemos, somos membros da família e não espectadores. Não estamos apenas assistindo, mas fazemos parte daquela família, nós contribuímos. Nós damos a opinião, nós agimos, nós fazemos alguma coisa. Não somos aquele simplesmente que aponta o erro e fica só justificando, mas somos alguém que oferece trabalho, que oferece serviço, que oferece o ombro. E o segundo, identidade. Filhos têm marcas visíveis. João capítulo 1, versículo 12. Pode colocar para mim, Ana. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12. Contudo, aos que o receberam,
aos que creem no seu nome, deu-lhes autoridade de se tornarem filhos de Deus. Qual que é a condição para sermos filhos de Deus? Aqueles que recebem, aqueles que creem. Deus nos deu a autoridade para sermos filhos de Deus. Quando nós lemos um texto desse, amados, parece assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Parece uma coisa que já acostumamos. Parece uma coisa que não mexe mais com o nosso interior, não mexe mais na nossa alma, no nosso espírito. Não causa espanto. Isso tem que trazer estranheza em nosso ser. Porque um texto desse, amados, é tão profundo, de Deus não nos chamar mais de criatura, não nos repelir mais, mas Ele nos acolher como aquela criança que estava ali naquele ônibus e falou assim: nossa, como que é bom, como que é gostoso sentir o abraço de uma mãe, como é bom, amados, nós sermos acolhidos por Deus, como é bom nós sentirmos o abraço do Senhor e nós sermos filhos, sentir isso de fato no nosso coração, pela fé, porque Deus, Ele nos ama. Está mais do que provado em toda a existência, está mais do que provado tudo aquilo que Deus fez por você e por mim. E aí eu não posso olhar e falar: mas como que Deus me ama se eu estou vivendo tudo isso? Como é que Deus me ama se as coisas são tão ruins para o meu lado? Comece a adorar a Deus mesmo quando as coisas estão ruins. Comece a agradecer a Deus como as coisas estão ruins, que você vai ver que a paz que subentende todo o entendimento, Ele vai te dar uma paz, uma clareza, uma certeza, uma convicção, que você vai olhar para todos esses problemas, só que você vai olhar de um outro ângulo, você vai olhar de uma altura mais elevada, não vai ver mais aqueles problemas no nível dos seus olhos físicos, mas vai olhar aqueles problemas numa parte mais elevada e falar assim: isso aqui não faz diferença para mim, eu sei que eu estou vivendo essa dor, eu estou vivendo esses problemas, mas a glória de Deus, a presença de Deus é muito maior do que toda essa dor, do que toda essa luta, do que toda essa dificuldade que eu estou vivendo financeira, de toda essa dificuldade que eu vivo aqui na minha casa, talvez carregando sobre as minhas costas, nos meus ombros, todo o peso da família. Quantos vivem assim, queridos? Mas Deus está te dando graça, Deus está te fortalecendo e vai continuar fortalecendo. Porque Deus quer realmente estar conosco, amados, não é só no tempo bom, não. É no tempo ruim, no vale da sombra da morte, Deus está também conosco. Lá no vale, na beira da morte, Deus também está conosco. As características desse filho, que faz parte dessa identidade, eles acabam sendo visíveis. O salvo verdadeiro, aquele que é filho, que está dentro desse contexto da família, ele manifesta sinais claros de filho, amor pela família, responsabilidade espiritual, desejo de crescimento, amor pela família, não só essa família aqui, mas a sua própria família, e principalmente essa aqui, porque na nossa família talvez seja mais fácil, eu estou ali convivendo e amando. Mas a característica dessa nova identidade como filho é eu demonstrar e viver esse amor na prática. É eu gerar dentro de mim essa responsabilidade espiritual, sabendo que eu posso contribuir para que aquele irmão, aquela irmã, para que aquele jovem ele possa crescer espiritualmente, mas também eu posso contribuir para distanciar também ele de Deus. Porque as pessoas estão nos observando, amados. Na nossa casa, os nossos filhos estão nos vendo, mesmo que às vezes parece que eles estão ali distante, no quarto ou em outro ambiente, mesmo lá na empresa, no trabalho ou aqui na igreja, o mundo está nos observando, a pessoa que está do nosso lado está nos observando. Eu estou enviando constantemente sinais, eu estou enviando constantemente mensagens, placas estão sendo anunciadas na minha vida conforme eu estou vivendo. Isso vai construindo memória na vida das pessoas. Então pense bem aquilo que você fala, vamos pensar bem aquilo que nós olhamos, porque essa é uma das características também, buscar o crescimento e o desejo de crescer. Crescer na graça e no conhecimento. As marcas de filho estão visíveis na sua caminhada cristã. É perceptível, é como uma árvore frutífera. Não tem como a árvore esconder o seu fruto. Se o pé de manga chegou na época de manga, é dezembro, veio a florada ali em outubro, dezembro é a época de colher, novembro. Tem alguns que salvam ainda, né, pastor Valdir? Se acha umas manguinhas em janeiro, né?
mas não tem como esconder a manga. Está lá a manga para ver. Porque faz parte da natureza daquela fruta, daquele pé de árvore, nascer, crescer e frutificar. Da mesma forma nós, amados, deve fazer parte da nossa natureza, frutificarmos, demonstrarmos que, de fato, nós estamos querendo crescer. E, por último, comprometimento. Filhos constroem e permanecem. Em Neemias, no capítulo 4, versículo 17. No texto lá, e eu já vou... Pode colocar, Ana Júlia. Fala a respeito da construção. Neemias, capítulo 4, versículo 17. Eu já estou terminando. Compromisso bíblico, ele envolve algumas coisas que nós vamos citar aqui. Que estava construindo o muro, aqueles que transportavam o material, faziam o trabalho com uma das mãos e com a outra seguravam uma arma. Olha como que eles construíam o muro. Eles estavam atentos no ambiente. Eles estavam ali com a mão servindo, fazendo o que era necessário fazer para construir e aquele muro ser edificado. Mas com a outra ele estava em vigilância. Não estava cuidando só a sua vida, mas estava cuidando também a vida do outro. Talvez o outro precisava usar as duas mãos, aí aquele ali ficava atento, vendo se não vinha inimigos. Então é assim, amados, que nós devemos viver também na casa de Deus. Com atenção, porque o reino espiritual nós não conseguimos ver com os nossos olhos. Muitas coisas que acontecem, nós não conseguimos ver. São sobrenaturais. E Deus precisa trazer ao nosso coração revelação, discernimento para entender como uma pessoa reage, por que aquela pessoa está daquele jeito, por que ela faz isso, por que ela fala daquele jeito, por que ela está vivendo daquela forma. Mas é um questionamento não para ofender a pessoa, mas é eu com Deus, para Deus me dar direção, me dar orientação para poder lidar com tudo isso. O discípulo, compromisso bíblico que tem relação com esse comprometimento, envolve servir, cuidar e também perseverar. Era assim na igreja primitiva. O povo, ele perseverava na doutrina dos apóstolos, perseverava no conhecimento que era passado para eles. E eu concluo aqui, Neemias 3:28, não precisa colocar, Ana Júlia, que eu vou citar aqui, cada um edificou diante da sua casa. 1 Pedro 2:5 também diz, Deus não chamou espectadores, chamou filhos que constroem juntos. Lá em Neemias, no capítulo que eu citei, 3:28, fala que cada um ficou responsável ali por construir uma parte do muro. E diz que o muro que estava à frente da casa deles, era a responsabilidade deles construírem primeiro. Então eles pegavam para construir o muro que estava caído ali na frente da casa, ou seja, proteger a família, proteger ali o seu lar e a sua casa. E na sequência eles iam dando continuidade também para estabelecer um novo muro nos outros ambientes onde não tinham casa. Então Deus, amados, nos chamou para vivermos isso, para pertencermos não simplesmente de uma maneira teórica, mas não sermos aqui espectadores, só ficar observando e vir aqui na igreja como se fosse, não é pagando promessa, porque aí nós não vivemos esse contexto de pagar promessa, mas é como se fosse para amenizar a minha consciência. Fala, puxa vida, na segunda-feira estou bem, porque ontem eu fui no culto, porque ontem eu já paguei o que eu tinha que pagar, então a consciência não acusa. Não é isso, amados, isso é ritual. Isso é religiosidade. Pertencer é muito além disso. Amalgamar, é estar junto de uma maneira que não se percebe as diferenças. Claro que existem as diferenças, mas o amor é tão grande no nosso meio que não se percebe isso. Então nós devemos de fato viver isso, pertencer, ter a identidade de filho e por último ter esse compromisso com o Senhor. Se coloque de pé, vamos orar. Hoje Deus nos convida, eu não vou chamar ninguém para vir à frente, mas hoje Deus nos convida para mudarmos a nossa postura, a nossa forma de entendermos o reino, de não sermos mais visitantes, porque no tema estava falando sobre isso, que nós não somos visitantes, que nós somos família de Deus. Então se até hoje você já veio aqui ou vem há tanto tempo e não se sente acolhido, não se sente amado, não se sente pertencendo a esse ambiente, peça para Deus, peça para o Espírito Santo transferir ao seu coração o significado da profundidade do que é ter essa nova identidade como filho, e construir isso no seu coração, para que juntos, amados,
nós possamos mirar para a eternidade e deixar de lado, não que a gente não vai procurar resolver os problemas, mas aquilo ali não vai nos afetar a ponto de trazer desânimo no nosso coração, mas que Deus nos dê essa graça para continuarmos servindo a Ele juntos. Pai, nós nos alegramos nessa noite. Nós bendizemos o Teu nome, porque o Senhor não é o Deus que nos chamou para sermos meras criaturas, mas o Senhor é o Deus Pai. É o Deus que nos chama de filhos. É o Deus que nos convida a crermos nas Tuas promessas. É o Deus que nos ensina os princípios pelos quais nos protege, pelos quais nos faz, Senhor, melhores como cidadãos, como pais, como filhos, como irmãos. O Senhor nos fornece todo o material que precisamos. E aquilo que não é material, que nós que encontramos na Tua palavra, o Senhor também nos oferece o Teu Espírito, o Espírito Santo de Deus, aquele que foi deixado neste lugar, que foi deixado, Pai, no nosso meio, como nosso ajudador, como aquele que segura na outra ponta. Quando nós dizemos, está pesado, está difícil, o Espírito Santo pega do outro lado e nos ajuda a carregar. A Tua palavra diz também que Ele nos consola. Senhor, se nessa noite alguém está triste, se nessa noite alguém está amargurado de coração, se nessa noite, Senhor, alguém está, Senhor, precisando de consolo, o Espírito Santo é aquele que consola. Visita agora, Pai, essa vida, visita agora, Senhor, esse coração que precisa desse consolo. E também o Espírito Santo é aquele que nos convence de todo pecado, de todo erro, de toda iniquidade. Convença-nos, ó Deus, daquilo que nos afasta do Senhor. Nos ajuda, Pai querido, a buscarmos a santidade. Nos ajuda a cada dia a nos convertermos mais, a estarmos nos derramando nos Teus pés, a buscarmos viver em harmonia uns com os outros, porque nós queremos aqui, Senhor, como uma linda orquestra, como uma linda banda, Senhor, não estarmos desafinados, ó Deus, porque nós queremos aqui estar, Senhor, bem afinados, para que o Senhor receba na glória eterna, Senhor, um cheiro suave, as nossas vidas como sacrifício vivo diante do Teu altar. Abençoe a Tua igreja, abençoe o Teu povo, cada um de nós que estamos aqui, que aquele que tem esse sentimento de visitante, Pai, que seja agora trocado, ó Deus, por alguém que de fato se sinta filho, alguém que pertence a este lugar, alguém que tem identidade nova, alguém que tem característica, Pai querido, de um novo ser, e alguém que tem compromisso e comprometimento, Senhor, com o Teu povo, com o Teu reino e acima de tudo com o Senhor. Nós Te louvamos, nós Te agradecemos por essa noite, e assim oramos, em nome do Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor com alegria, glória a Deus.